Vamos lá, gente, continuando o vídeo. Os benefícios da leitura na infância. A verdade é que, independente da idade ou a fase da vida, a leitura só traz benefício. A lista é imensa, mas trouxemos aqui as principais. Vamos lá. Primeira, melhora o aumento do vocabulário. Melhora na escrita, amplia a visão de mundo, amplia a visão sobre os mesmos, contribui para o pensamento crítico e leitura de mundo, colabora para uma visão de mundo mais sensível e humanizada. Como incentivar seu pequeno a gostar de ler? Isso é um grande desafio. Como dissemos ali em cima, assim como qualquer outro hábito, o gosto pela leitura deve ser estimulado desde pequeno. É sempre o melhor caminho você já introduzir desde pequenininho a leitura para os pequenos. No entanto, de acordo com cada fase do desenvolvimento infantil, este hábito pode ser estimulado de diferentes formas. Confirma algumas dicas. Na gestação, respiração e silêncio, comunique-se com o feto e a repetição é importante. De 0 a 3 anos, faça diferentes entonações de voz, faça mímica, gesticule, use o corpo para contar uma história. Quando forem ler, deixe que observe as imagens, aponte a ilustração com o dedo, aponte os personagens, os objetos, falando seus nomes, produzindo seus sons e abuse das cantigas populares. De 3 a 6 anos, façam visitas à biblioteca, explore as imagens dos livros, contem história antes de dormir e peça para que os pequenos recontem a história, estimulando sua imaginação. Mesmo que eles ainda não saibam ler, eles vão contar pela leitura visual. De 6 a 8 anos, encoraje a criança a ler e interpretar o livro também. Ainda que o pequeno já saiba ler, a mediação ainda é fundamental para um momento de leitura mais rica. Aproveite a temática da história para conversar com seu filho. Monte um cantinho da leitura. É importante que a criança tenha esse cantinho para ela. De 9 a 10 anos, tenha uma rotina de leitura. Deixe que seu pequeno leia para você. Sinta inteiro e goste de preferência da criança, quer dizer, deixe ele escolher o livro de acordo com a sua preferência e faça passeios literários. Universo literário desde a primeira infância. Vamos lá ver o que ele diz. No início da década de 1990, a educação infantil passou a fazer parte da educação básica, sendo a primeira etapa da fase. A partir de então, creche e pré-escola começam a se preocupar com uma prática pedagógica que visa deixar de lado a dissociação entre de educar e o cuidar da criança. Antigamente, a creche era vista como só ampliamente para cuidar, dar banho e alimentação. Hoje não, ela faz parte dessa parte pedagógica e é necessário que a criança receba esse entendimento. Com essa nova visão, a proposta curricular da educação infantil, regida pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, na resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, prevê no artigo 9º que o eixo que norteia a interação e a brincadeira garante a experiência que favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas e vários gêneros, de forma de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Ou seja, a criança vai para a creche e tem que aprender todo esse contexto. Possibilite às crianças experiências de narrativa, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convive com diferentes suportes de gêneros textuais, orais e escritos. Com essa perspectiva de favorecimento de diversas experiências, de manifestação da linguagem por meio da prática pedagógica, a criança da primeira infância também passa a ser vista como consumidora de livros. Logo, o objetivo do livro começa a ser criado de vários tamanhos,
formas, suportes de materiais a atender cada vez mais os interesses deste público, podendo ser dividido em diferentes categorias, como livros brinquedos, de pano, de plástico e de pop-up. Dentre essas categorias, existem aqueles que possuem características muito peculiares, como é o caso do livro de pano. Estes livros geralmente são recomendados para bebês de 0 a 3 anos, pois possuem aspectos físicos que facilitam o contato da criança, o que a gente já viu no vídeo anterior. Mas onde fica o lugar da literatura nestes livros, né? O texto literário pode ser mediado para a criança da primeira infância? Será que pode? Como o livro de pano, com conteúdo textual didático ou narrativa simples, podem favorecer o contato da criança pequena com a literatura? Motivando por essas questões, o presente trabalho tem como principal objetivo demonstrar que texto literário pode ser apresentado ao público de 0 a 3 anos de idade, especialmente quando são utilizados recursos peculiares a essa faixa etária. Ou seja, cada faixa etária você tem que ter de acordo com o livro que você vai buscar, de acordo com a idade da criança. Vamos lá falar um pouquinho aqui o que diz Vygotsky, né? Além disso, também aponta as teorias da linguagem e infância de Vygotsky, as ideias de Sandrone a respeito da importância do contato da criança com o livro e com a literatura desde cedo, e a criança de Zilberman no que se refere ao cunho didático da pedagógica ao livro para crianças pequenas. Deixa eu só explicar isso aqui que ficou meio confuso. Existe para cada idade um livro específico para a criança. Claro, eu não posso pegar um livro com um contexto gigantesco e pegar para ler para uma criança de 0 a 3 anos, porque ela não vai fixar. Os livros para criança nessa idade, ela tem que ser curtos, com bastante figuras, bem coloridos, e tudo que se coloca no livro, ele foi pensado e imaginado para isso, desde as cores, das letras, o tamanho, a capa do livro, tudo tem a ver com a idade para cada criança, o que realmente é a proposta do livro. Então vamos lá. As particularidades dos livros e da literatura para a primeira infância. A criança pequena já deve ter livros entre seus brinquedos. Isso é necessário. O livro, o álbum ilustrado, é um brinquedo como qualquer outro. Deve estar ao alcance da criança no momento que ela desejar. Não tem nenhuma valia você ter um livro bonitinho na estante onde a criança não tem acesso, né? Esse livro tem que estar juntamente com os brinquedos para que ela possa realmente pegar, manusear e aprender a manusear esse livro. Um livro que nunca sai da estante, que mantém o seu aspecto de novo, evidentemente não está cumprindo a sua função. Ou seja, o livro ele tem que ter uma função pedagógica ou até mesmo de incentivo à leitura. Ele tem que estar diante do alcance da criança para que ela possa pegar, manusear, aprender a fazer a leitura visual, estimular a imaginação dela e por aí vai. Uma criança que brinca com o livro está mais propensa a desenvolver a sensibilidade, a imaginação e a criatividade de se formar uma boa leitora. No entanto, para compreender o papel da leitura e do livro para crianças, é preciso ter como parâmetro o conceito de infância. Esse conceito já passou por várias modificações até chegar aos dias de hoje. Como categoria social, é um conceito moderno no mundo ocidental. Vamos pensar um pouquinho aqui. O contato da criança com a literatura deve ocorrer desde bem cedo. A gente já falou sobre isso. O livro ele tem que estar adaptado de acordo com a idade da criança. A criança ela tem que ter acesso a esse livro. Então, vamos lá. A criança pequena, mesmo que não domine o sistema de códigos da leitura e escrita, é capaz de participar da obra e atuar como leitora. Por vezes, seu papel é de um leitor ouvinte quando é um adulto que lê.
e utilizando as diferentes interpretações pessoais. E por outro momento, ela vai ser a própria leitora. Pode ser uma leitura visual ou até mesmo aquela leitura qual ela, de tanta repetição, ela teve a memorização da leitura. Neste caso, ao se pensar no leitor ouvinte, é de suma importância se pensar também no mediador desta leitura, ou seja, aquele que lê. O adulto precisa atentar-se ao movimento da criança e respeitar a cadência de cada uma, compreendendo que a leitura dispensa explicações e que o entendimento da criança chega em parte e por parte. Ou seja, não dá para você fazer uma leitura corrida. A leitura tem que ser pausada, tem que ser apontada, tem que ser vista pela criança. Essa relação adulto-mediador e criança-leitora, ouvinte, propicia o desenvolvimento de funções psicológicas construída a partir de um conhecimento socialmente adquirido. De acordo com Vygotsky, a aprendizagem é considerada um processo fundamental social, no qual a função da linguagem é destacada. Neste caso, ler para e com a criança é algo que se deve ter início desde cedo, quando a criança ainda é um bebê. A literatura é um direito de todos. Logo, os bebês e as crianças pequenas não podem ter esse acesso negado. Compreende-se que em uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos e a fruição de arte e da literatura em todas as suas modalidades e em todos os níveis, e é um direito inalienável. Ou seja, todo ser humano ele tem um direito a ser introduzido à leitura, principalmente os pequenos. Não adianta que a criança por si só ela não vai pegar um livro e não vai aprender. Ela tem que ter esse mediador. Esse mediador ele tem que ser um mediador consciente para que ele possa introduzir a criança na leitura de uma maneira prazerosa, fazendo sons, colocando as imagens, escolhendo o livro certo para cada idade, tudo que a gente já falou nesses 2 vídeos que eu produzi para vocês. Semana que vem a gente vai para a nossa 3ª aula e a gente completa a nossa apostila. No mais, eu queria desejar aqui um beijinho para todos, uma boa semana para vocês e a gente retorna semana que vem, quarta-feira que vem, com a nossa 3ª aula. Estudem, façam o trabalho, não esqueçam, o nosso trabalho de módulo ajuda muito na nossa nota final, ok? Beijo e fiquem com Deus.